Deus tem ou não tem autonomia, autoridade e soberania para escolher quem Ele quer salvar? Porque aqueles que não serão salvos por Deus jamais quererão, jamais desejarão, jamais sentirão vontade de se salvarem. É isso que vocês não entendem, muitos de vocês não entendem. É como se Deus, veja bem, é como se Deus, e nós estivéssemos ensinando aqui, que Deus vai deixar de salvar muitos que para o céu desejaram ir. Muitos que para o céu tiveram a sincera vontade, o sincero desejo, manifestaram o sincero querer de irem para o céu. Isso jamais acontecerá. Jamais. Porque ímpio não deseja o céu. Ímpio não quer saber de Deus. Ímpio tem ódio de Deus. Ímpio é inimigo de Deus. Ímpio, a carne do ímpio não está sujeita à lei de Deus, a carne do ímpio é inimiga de Deus, a carne do ímpio não pode agradar a Deus, é isso que a Bíblia diz. A vontade do ímpio está entregue ao diabo, é cativa do diabo. Então nenhum ímpio vai desejar ir para o céu, nenhum ímpio vai querer ir para o céu, nenhum ímpio vai ter a vontade santa de ir para o céu. O fato de Deus nos conhecer de forma antecipada quer dizer que Ele nos conheceu lá na eternidade para nos salvar. E Ele colocou o nosso nomezinho lá no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro não vai estar nenhum nome ímpio, nenhum nome que Deus não salvará, para que depois Ele possa ir lá apagar. É como se Deus não fosse onisciente. Deus predeterminou todas as coisas. Bom, Paulo César, sendo assim eu fico mais tranquilo, porque então foi Deus que determinou que eu ia refutar você, não é mesmo? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa saga de respostas à TV Caminho Livre, em função do desafio que foi feito a mim da parte do Paulo César, em relação às discordâncias dele como reformado, calvinista, em relação a mim como adventista do sétimo dia. O contexto da treta como um todo é que o Paulo César já foi adventista por uns 20, 25 anos da vida dele. Em algum momento ele apostatou, ou, como ele diria, se converteu ao calvinismo, e aí ele passou a entender ser importante, a partir da experiência dele, vir a público dizer que o adventismo é uma igreja sectária, diabólica, herética, porque na verdade o verdadeiro evangelho é o calvinismo e etc. Então basicamente esse é um pouco do pano de fundo, né, da nossa série, e nesse momento da minha série eu estou falando de forma específica a respeito da doutrina da eleição incondicional. Eu não fiz a conta, mas eu acho que esse deve ser o 7º ou 8º vídeo a respeito desta doutrina específica, e a gente já está caminhando para o fim, né, da minha contraposição em relação a esse ponto específico aí da tulipe. Mas eu gostaria de, nesse vídeo, ao invés de fazer uma reflexão muito bíblica em termos de conteúdo, de leitura, de exposição de texto bíblico, eu estou com vontade de fazer uma reflexão um pouco mais livre, especialmente trazendo à luz implicações da doutrina da eleição incondicional para aquilo que eu entendo ser a futilidade absoluta da própria existência da TV Caminho Livre, que é o ministério do Paulo César, o canal do YouTube dele e etc. Claro, eu não estou querendo dizer com isso que o trabalho do Paulo César, a pessoa do Paulo César, não deveria existir, tá bom? Não é esse o ponto. O meu ponto é, se a eleição incondicional é uma verdade divina, a existência da TV Caminho Livre é absolutamente fútil. E eu vou oferecer as minhas razões de uma forma bem livre nesse vídeo, tá bom? Antes disso, porém, eu gostaria de refletir sobre as frases do Paulo César aí no trechinho do vídeo que eu destaquei para você, simplesmente para a gente colocar algumas coisas no seu devido lugar, para a gente poder, então, abarcar algumas questões fundamentais dentro dessa discussão, pelo menos dentro da minha perspectiva. Então, o Paulo César, ele começa o trechinho do vídeo aí que eu destaquei, perguntando algo que de fato é muito importante e é muito interessante. Deus tem ou não tem
autonomia, autoridade, soberania para escolher quem ele quer salvar. E eu, Ezequiel Gomes, como arminiano adventista, respondo que tem, ponto. Não existe discordância da parte dos arminianos ou dos adventistas em relação à identidade de Deus como soberano, livre para eleger e escolher, autônomo, fiel, aquele que faz o que quer. Inclusive nem teria como a gente pensar diferente, né? Deus está acima das criaturas e de fato faz o que quer fazer. Então, qual que é o ponto então da discordância entre nós em relação a tais questões? Nós, arminianos adventistas, não acreditamos que as fundamentações calvinistas, as explicações calvinistas, as inferências calvinistas a respeito de como Deus exerce a sua soberania, a sua autonomia, a sua autoridade na eleição, correspondem ao que de fato a Bíblia descreve, tá bom? Essa é a discordância, não é uma discordância de retórica. Calvinistas e arminianos creem que Deus é soberano, mas creem que Deus exerce a soberania de forma diferente, tá bom? E naturalmente, se os calvinistas estiverem corretos, os arminianos estão errados, e vice-versa. Se nós, arminianos, estivermos corretos na nossa interpretação, os calvinistas estarão equivocados. Não há como conciliar as duas percepções diferentes, beleza? Então isso é bem importante de colocar. Por quê? Porque muitas vezes os calvinistas tentam limitar as discussões a algo do tipo: para você acreditar que Deus é autônomo, que ele tem autoridade, que ele é soberano na eleição, você tem que ser calvinista. Senão, não. Senão você nega a soberania de Deus, a liberdade de Deus, a autoridade de Deus, e você coloca o homem lá no centro de tudo e etc. Isso não é verdade. E ainda que isso fosse verdade e o calvinista estivesse correto, o arminiano só colocaria o homem no centro e tiraria, tipo, Deus do centro, a soberania do centro, ou interpretaria mal a soberania por decreto divino, porque é Deus que guia e cria e faz todas as coisas de acordo com a vontade dele. A vontade dele foi ter um universo onde alguns idiotas arminianos pudessem questionar a sua soberania. Vai entender Deus, né? Então existem essas questões, esses dilemas, essas diferenças de interpretação, de aplicação e de compreensão dos temas que precisam ser entendidos adequadamente, né? Inclusive para a gente já quebrar a própria retórica calvinista. O arminianismo, inclusive, tem uma visão muito mais profunda da soberania de Deus, da sua autonomia, da sua autoridade, da doutrina da eleição e de praticamente tudo o mais, tá bom? Beleza. Aí o Paulo César, ele começa a tentar, de alguma forma, se contrapor a um sentimento negativo que muitas pessoas têm diante da exposição calvinista da doutrina da eleição, e ele diz o seguinte: não é que Deus não vai salvar pessoas que gostariam de se salvar ou de serem salvas e irem para o céu. Isso é o que muitos não entendem. Mas veja bem, Paulo César, o ponto da discordância não é exatamente esse. Não, Deus tem que salvar todo mundo que quer ser salvo, e todo mundo tem que querer ser salvo, ou todo mundo que quiser tem que poder ser. Não são esses os questionamentos arminianos, tá bom? O ponto é o seguinte: nós entendemos perfeitamente a retórica calvinista sobre depravação total, que fala da inabilidade do homem de crer. E se Deus não agir sobre o homem para que ele creia, o homem não pode crer. A diferença nesse ponto entre os calvinistas e os arminianos é que os arminianos entendem que para de alguma forma se contrapor a esta depravação total, Deus age com graça preveniente, e os calvinistas dizem que não, que Deus age com graça comum e graça salvífica. A graça comum é dada a todos e a graça salvífica somente aos eleitos. Os arminianos entendem que isso cria um problema bastante grave na relação entre Deus e o homem, especialmente na pregação do Evangelho. Porque se as coisas forem como o calvinista diz que as coisas são, os homens devem ouvir o Evangelho, porque o Evangelho deve ser pregado a toda criatura, mas aqueles que não forem eleitos não recebem a graça que lhes capacita a crer. Então eles ouvem um Evangelho no qual eles são incapazes de crer.
E aí Deus vai lá e condena eles porque eles não creram. Dentro da nossa perspectiva, se Deus agisse dessa forma, ele seria o pior dos hipócritas, tá bom? E como a gente entende que Deus não é o pior dos hipócritas, a gente conclui que ele não é calvinista. Ufa! Que alívio saber disso, né? E não é o ponto de que a gente não entende, tipo assim, que ninguém quer o céu, e então Deus não vai não levar para o céu ninguém que queira ir para lá. Não é esse o ponto, esse é um ponto absolutamente secundário. A grande questão é, tem alguém que Deus não quer levar para o céu? Porque se tiver, nós entendemos que para essas pessoas, esse Deus é maldoso, maligno, injusto, imoral, diabólico e tudo mais, tá bom? Beleza. Aí o Paulo César diz assim, muitas pessoas acham que a gente está ensinando que Deus vai deixar de salvar muitos que querem ir para o céu, que tem uma sincera vontade de ir para o céu, mas isso jamais acontecerá. Por quê? Porque o ímpio não deseja o céu, o ímpio não quer saber de Deus, o ímpio tem ódio de Deus, é inimigo de Deus, não se sujeita à lei de Deus na sua carne, não pode agradar a Deus e tem a sua vontade entregue ao diabo. Bom, antes da gente pensar se uma pessoa assim pode ou não pode querer ir para o céu, nós temos que questionar a origem de tal estado deplorável e deprimente de coisas que esse tipo de ideia aqui está descrevendo, tá bom? Ó, o cachorro já está até dizendo amém aí para tudo que eu estou dizendo. Vamos esperar um pouco aí esse ônibus passar, enquanto isso a gente toma um suquinho de maçã, né? O cachorro adora conversar com o motorista de ônibus. Beleza. Então o que acontece? Antes da gente fazer um juízo sobre se pessoas ímpias podem ter vontade de ir para o céu ou não, a gente tem que fazer um outro questionamento. Qual é a origem do problema da impiedade? Tá bom? Inclusive, né, o próprio Paulo César diz que o ímpio tem a sua vontade entregue a um diabo. Mas de onde é que vem um diabo? Essas questões são muito importantes de serem identificadas. E aí a resposta do calvinismo é que Deus é a origem, em primeira e em última instância, de todas as coisas para poder exercer a sua soberania. Por isso, inclusive, ele pode saber o futuro, porque ele determinou todas as coisas, ele predeterminou todas as coisas, inclusive como é que o Paulo César diz, e tudo mais. Então, se assim é, não há nenhuma outra alternativa a não ser a gente concluir que o diabo, o pecado, o mal e o estado deplorável de impiedade vem de Deus. Não tem como vir de qualquer outra fonte, porque senão esta outra fonte estaria de alguma forma rivalizando com Deus, e não pode haver rival para Deus, para que ele possa exercer a soberania dele assim de forma muito confortável, tá bom? Como Deus é um cara que preza muito pelo exercício confortável da sua soberania de acordo com o calvinismo, então tudo vem dele, tudo é como ele decretou que fosse, e acabou. E se as coisas de fato são assim, por que reclamar das coisas tais quais elas são? Esse demônio que escraviza as pessoas. Esses ímpios que querem seguir a carne e não querem seguir Deus. Esses ímpios que não querem ir para o céu. Esses hereges adventistas que acreditam nas heresias adventistas. E aí fica praguejando e reclamando da realidade tal qual ela é, mas não para pensar que a realidade é mera função da vontade do decreto soberano de Deus. É ridícula a posição calvinista em meio a esta discussão. Então, o fato de uma retórica ser usada, o ímpio não vai para o céu, mas não é porque Deus não vai levar ele querendo ir para o céu, é porque o ímpio nunca vai querer. Para querer minimizar o problema do fato de que vai ter ímpio no inferno porque Deus não quer salvar aquele ímpio, resolve de nada. Muito pelo contrário, simplesmente desvia o olhar para uma discussão secundária sem olhar para o cerne da questão, né?
que é justamente o que o calvinismo faz. Então, nós arminianos entendemos que esse tipo de postura envolve inúmeras falácias, inúmeros sofismas, inúmeros equívocos de ordem lógica, filosófica, retórica, teológica, que inclusive, se fossem verdadeiros, conduziriam à conclusão de que Deus tem um caráter horrível, né? E tal, que inclusive predestina todo o mal e predestina alguém para reclamar do mal que ele predestinou. É uma incoerência absoluta, né? E absurda, né? Louca. Beleza. Só que aí, no meio desse discurso sobre o ímpio que nunca vai querer ir para o céu porque está cativo, a sua vontade cativa ao Deus do calvinismo, né, o diabo, aí o Paulo César começa a falar de um outro grupo de pessoas. Mas irmãos, o fato de Deus nos conhecer de forma antecipada e nos escolher na eternidade foi para nos salvar. E ele colocou lá o nosso nome no livro da vida, e não tem nome de ímpio lá no livro da vida, e nenhum salvo vai perder a salvação, e nenhum ímpio vai ser salvo, porque não vai ter nome de não salvo apagado lá do livro, porque isso teria a implicação que Deus não é onisciente, porque Deus predetermina todas essas coisas e todas as coisas. Beleza? Então tem os ímpios, né? Que inclusive é interessante como que o Paulo César fala deles, né? Os ímpios não querem ir para o céu, mas nós, a quem Deus elegeu, a gente quer. E olha que coisa maravilhosa, né? É a gente poder participar desse maravilhoso grupo dos eleitos incondicionalmente. E é engraçado isso, né? Porque nunca quando se fala dos perdidos somos nós. Agora, quando se fala dos salvos, somos nós. Mas isso começa a criar alguns problemas bastante graves, que tem que ver, inclusive, com o que eu gostaria de conversar com vocês nesse momento. Eu já falei em alguns vídeos aí, acho que no antepenúltimo, sobre a questão da incondicionalidade da eleição, tá? Eu queria, né, refletir um pouco mais a esse respeito, para a gente poder, enfim, tirar princípios de pensamento para abordar a questão. Então vamos tentar começar do começo. Os calvinistas se esforçam para descrever a doutrina da eleição em moldes individuais e, inclusive, zombam um pouco de algumas leituras arminianas que vão para um lado da eleição do corpo, do coletivo, da igreja, da nação, seja lá de Israel ou, enfim, das nações gentílicas. E o calvinismo diz que não. O que importa é, todos os grupos são feitos de pessoas, e Deus, na sua onisciência, sabe qual pessoa vai pertencer a qual grupo, então a eleição é de pessoas e não de grupos, tá? Eu concordo relativamente com esse raciocínio, apesar de não trabalhar num paradigma calvinista, e eu entendo sim que a eleição é individual, além de ser coletiva, mas aí é uma discussão interna no arminianismo também. Mas aí eu gostaria de começar a pensar o seguinte, bom, então beleza, então o calvinismo ele vai refletir a partir de um paradigma de eleição incondicional de cada indivíduo. E aí vamos afunilar aí no universo de bilhões de seres humanos na história e vamos chegar até a pessoa do Paulo César. Então o Paulo César é um eleito incondicionalmente. Ele é alguém que tem o nome escrito no livro da vida. Ele é alguém por quem Cristo morreu. E olha que privilégio, porque Cristo não morreu por todos, né? Pelo menos na fantasia calvinista. O Paulo César é um salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Foi escolhido na eternidade passada, estará na Nova Jerusalém na eternidade futura. E simplesmente veio nos brindar aqui no YouTube com a maravilhosa sabedoria superior do Evangelho verdadeiro em contraposição às heresias adventistas. É uma conversa bem interessante? De fato, é uma conversa bem interessante. Entretanto,
quando a gente começa a trabalhar a dimensão particular, individual, pessoal da doutrina da eleição, e essa eleição é incondicional, a gente precisa olhar para o outro lado dessa história, que é o lado da reprovação, igualmente incondicional. Já expliquei em outros vídeos que os calvinistas não gostam desta equiparação de incondicionalidade em relação à eleição e em relação à reprovação, mas eu não vejo o caminho lógico para que seja diferente. Inclusive evoco Romanos 9, 11 a 13, não eram os gêmeos nascidos, não tinham feito nem bem nem mal, e já fora dito que o mais velho serviria o mais moço. Então, se o calvinista está correto na sua interpretação dos textos, Jacó foi eleito sem referência ao bem, Esaú foi reprovado sem referência ao mal, Jacó não tem mérito na sua eleição, Esaú não tem culpa na sua condenação. Tá bom? Esperneiem o quanto quiser aí vocês calvinistas, mas assim Deus decretou na eternidade passada que eu viria ensinar no YouTube, tá bom? Quiserem reclamar, reclama com ele, com o decreto dele. Isso começa a criar um problema um pouco complicado, porque a ausência de condições, nos termos da incondicionalidade da eleição, ela cria a absoluta ausência de critérios para identificar quem é eleito e quem não é. E não adianta espernear, porque assim é. Não tem como ser diferente. Então veja bem, não podem existir nenhuma e nenhum tipo de condições para a salvação. Não podem existir condições de nenhuma ordem, em nenhum momento, em nenhum sentido, em nenhum contexto, para que de fato o termo incondicional prevaleça. Inclusive, o argumento que eu estou fazendo, ele é análogo ao argumento que os calvinistas fazem em relação ao livre arbítrio. Não pode existir arbítrio humano porque Deus é que é o árbitro. Beleza, a gente ainda não está discutindo livre-arbítrio aqui. Vamos trabalhar esse assunto extensamente, sem dificuldade. Agora tudo bem, eu vou usar então a mesma retórica e dizer, então, o incondicional tem que ser absoluto. Não pode ser incondicional em relação a um ponto e condicional em relação a outro, tá bom? Isso vai ter implicações absolutamente graves, né, para a nossa compreensão desta questão como um todo. Então vamos lá. Quais poderiam ser, assim, teoricamente, as condições positivas para alguém ser salvo? Se você quer ser salvo, o que tem que acontecer com você? Você tem que ser um eleito. Ponto. Nada mais pode entrar na categoria de condições. E você tem que ser um eleito sem referência a quaisquer condições para ser eleito. Senão a eleição deixa de ser incondicional e passa a estar condicionada a este critério segundo o qual se é ou se não é eleito. O que é óbvio. Então, quais poderiam ser condições positivas para alguém ser eleito se a eleição fosse condicional? Que a pessoa tivesse fé, que a pessoa se arrependesse, que a pessoa se batizasse, que a pessoa tivesse amor, que a pessoa andasse em santidade, em novidade de vida, que ela cresce na verdade, pregasse a verdade, vivesse a verdade, pelo menos em algum grau, dentro de algum critério, de alguma condição que seja, vamos lá, pensando assim, estabelecida pelo próprio Deus, tá bom? Então essas seriam condições para alguém ser salvo, ser eleito, ok? Então tem que ter fé, tem que crer, tem que viver, tem que ter amor, tem que ter santidade, tem que ser batizado, tem que crer em Cristo e um monte dessas coisas. Beleza. Agora, a eleição na cabeça dos malucos calvinistas é incondicional. Então ela não pode estar condicionada a nada disso. Crer, ter fé, ter amor, andar em santidade e novidade de vida, ser batizado, nada em absoluto disso, em momento nenhum, em contexto nenhum, de forma nenhuma,
pode ser condição de salvação ou de eleição, tá? Que aqui inclusive estão equiparadas. Quem é eleito vai ser salvo. Quem não é eleito não vai ser salvo. Não dá para ser eleito e não salvo, ou não eleito e salvo, tá bom? Então nesse ponto aqui, eleição incondicional é sinônimo de salvação incondicional, tá bom? Beleza. E para salvação ser incondicional, nada disso pode ser requerido de ninguém para a salvação. Tá bom? Maravilha. O que poderiam ser condições negativas em relação à eleição? Olha, existem certas coisas que se você fizer, você vai se perder. Você não é um eleito, você não vai ser salvo. E aí a gente pensa em especial nos pecados, dos, entre aspas, menores aos maiores, mas vamos tentar se concentrar nos maiores. Se você fizer rituais satânicos, sacrificando criança, bebendo sangue da criança, nesse ritual, você não pode ser um eleito, você não pode ser salvo. Tá bom? Essa se tornaria uma condição. Você não pode fazer isso, senão você não vai ser salvo. A sua salvação está condicionada a você não fazer isso. Mas como a gente já ouviu, a eleição incondicional ela não pode ter uma condição, teoricamente falando, né? Filosoficamente falando. A eleição incondicional tem que ser incondicional. Se fazer um sacrifício de criança num ritual satânico, bebendo sangue da criança, garantir que a pessoa não é eleita, então quem faz isso não pode ser eleito. Então é condição não fazer isso para poder estar no grupo dos eleitos. E a gente poderia pensar em inúmeros pecados, tá? Homossexualismo, estupro, violência, ódio, inveja, agressividade de todo tipo, mentira de todo tipo, corrupção de todo tipo, qualquer pecado na face da terra. Se houver uma condição do tipo, quem faz tal pecado não pode ser eleito, a eleição deixa de ser incondicional, beleza? E aí, quais são as implicações desse tipo de coisa? Nenhum bem pode ser requerido para a salvação e nenhum mal pode ser preterido para que a pessoa não seja salva, tá? Então assim, não existe nenhum bem capaz de garantir que a pessoa é eleita. Não adianta ser batizado, não adianta pregar, não adianta ter uma nova vida, não adianta crer em Cristo, não adianta ter um testemunho que você era ruim, agora você é bom, você ainda pode ser bom em relação ao que você era ruim, mas você não é perfeito. E não existe parâmetro nenhum no final das contas, porque a eleição não depende desses bens todos. E do mal também não, você nasceu na igreja, mas com 20 anos você saiu da igreja e foi lá fazer ritual satânico, e foi lá estuprar, e foi lá trabalhar na indústria pornográfica, e foi lá traficar droga, e você foi lá cometer assassinatos em série, e você foi lá fazer qualquer lixo e merda e qualquer coisa e acabou. Mas isso não pode ser a condição de não eleição, senão acaba tendo uma condição inversa para a eleição. Então, no final das contas, qual que é a verdade? Não existe parâmetro algum para que o Paulo César diga: nós, os eleitos que temos o nosso nome no livro da vida. Nós, uma ova. Vai saber se ele é, ou se eu que estou ouvindo sou. Talvez ele que está falando não seja. Talvez eu que estou ouvindo não seja eleito. Não tem nós aqui. E mesmo que eu e ele sejamos, talvez tenham outros telespectadores das idiotices do Paulo César que estejam ouvindo, que não sejam eleitos. E veja bem, nesse ponto não tem nós. Tem alguns que ninguém sabe quem são. Só Deus sabe quem que ele elegeu na eternidade passada. E o fato de ser incondicional elimina qualquer parâmetro para saber quem é e quem não é. Por exemplo, a pessoa saiu da igreja e foi lá cometer pecado. Ah, então tá perdido. Ah, mas daí Deus lá no meio do pecado volta e a pessoa volta para a igreja. Sei lá,
Se você olhar um período específico da vida da pessoa, você pode não levar em conta 2 pontos específicos: a eternidade passada e o momento em que a salvação de fato vai se manifestar na vida da pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa pode estar na igreja, mas a eleição, a salvação dela ainda não se manifestou. E aí ela sai da igreja, vai para o mundo, peca, até se esfregar no pecado. Aí lá, quando se esfrega no pecado, a manifestação da salvação acontece. Aí a pessoa é santificada e transformada, não sei o quê, né? E aí ela revela que ela era uma eleita. E como não tem nenhum parâmetro para julgar essas experiências, ninguém sabe quem é eleito e acabou. Beleza. Inclusive, esse é um ponto muito debatido e reconhecido, inclusive, pelos próprios calvinistas, né? Que, como ninguém sabe quem são os eleitos ou não, a gente prega para todo mundo. Essa é a imbecilidade que eles sempre dizem quando a gente pergunta para eles por que eles evangelizam, né? Então, beleza, ninguém sabe quem é. Então, também, entre quem está pregando, ninguém sabe quem é eleito. Entre quem está ouvindo, ninguém sabe quem é eleito. É incondicional, né? E aí começa o problema. Vamos lá. Então não tem condição nenhuma, nem das coisas positivas, nem das coisas negativas. E aí o que acontece? Os mesmos pecados, as mesmas experiências aparentemente positivas, podem ser vivenciadas por pessoas que terão 2 destinos diferentes. Os eleitos que vão para o céu e os não eleitos que vão para o inferno. O que isso quer dizer? Quer dizer que como não tem condição, por exemplo, não é garantido que quem estupra não é eleito e não vai para o céu. Então vai ter um estuprador eleito, que depois de estuprar, Deus vai alcançá-lo e transformá-lo e salvá-lo. E ele tem o nome escrito no livro da vida desde a eternidade passada. Legal. Vai ter outro estuprador que não vai ter a mesma sorte. Ele não foi eleito na eternidade passada, ele não vai ser transformado em nenhum ponto do futuro, e ele vai para o inferno. O mesmo pecado cometido por um e cometido por outro, como a eleição é incondicional, um vai para o céu, o outro não vai. E as questões do bem, entre aspas, da mesma forma. Um pastor que se dedica à obra da pregação do evangelho, mesmo que seja do evangelho calvinista, tá? Esse evangelho imundo e mentiroso. Então o cara tá lá pregando eleição incondicional, o outro também tá pregando eleição incondicional. Mas um é eleito de verdade, o outro não. Esse que não é eleito de verdade, mais cedo ou mais tarde, as apostasias, os pecados que habitam no coração dele vão se manifestar, vão sufocar qualquer vontade de pregar o evangelho, ele vai cair no pecado e vai se afastar, e ele vai revelar que ele nunca foi um eleito de verdade. Ele só papagaiava a idiotice da eleição incondicional por aí. Porque ele aprendeu assim, a família dele ensinou ele assim, ele não tinha muito discernimento, muita noção, e achava aquilo tudo ok, ficava ensinando esse lixo aí por aí, mas no fim viu que não era bem a dele. Ou seja, as mesmas experiências positivas ou negativas entre as pessoas revelam que não tem condição nenhuma. Quem prega a eleição incondicional vai para o inferno, quem estupra, rouba, mata, mente, faz ritual satânico, vai para o céu. Porque a eleição é incondicional, tá bom? E aí, o que acontece? No final das contas, você pode raciocinar 1 milhão de coisas a respeito desse paradigma calvinista, e basicamente o resultado é sempre o mesmo. Deus faz acepção de pessoas. Deus não ama todas as pessoas. Inclusive, talvez é por isso que Cristo supostamente não morreu por todas as pessoas. Deus não quer o bem de todas as pessoas. Deus quer a perdição, quer a condenação. E aí você, inclusive, em alguns contextos, né, na maioria deles, você acrescenta à condenação o suposto sofrimento eterno, né? Aí piora a situação zilhões de vezes da perspectiva filosófica. Então é Deus simplesmente querendo a absoluta dor, a absoluta tortura, a absoluta maldade contra seres humanos que supostamente foram criados à imagem e semelhança dele, simplesmente porque eu quero. Ah, mas por quê? Porque eu quero, né?
Eu tenho autonomia e autoridade e soberania suficiente. Parabéns! Que lindo! Estamos na mão de um Satanás, ou de alguém milhões de vezes pior que qualquer Satanás, e não podemos nem reclamar, né? Aliás, só podemos reclamar caso tenhamos sido eleitos, né, ou decretados para tal, né? Se ele decretou lá na eternidade passada que a gente ia reclamar, daí a gente pode reclamar. Se ele decretou que não, daí não, né, Paulo César? Que legal, né, cara? Só que aí surge o ponto que eu gostaria de falar com vocês. Para que existe a TV Caminho Livre? A TV Caminho Livre, na perspectiva superficial, ela existe por um motivo extremamente nobre. Pregar a verdade para pessoas que supostamente estão enganadas. E eu nunca deixaria de reconhecer que isso é algo de uma nobreza louvável e que deve ser reconhecida. Tá bom? Então, se o Paulo César realmente acha que o calvinismo é a verdade e o adventismo é a mentira, é muito louvável que ele tome o seu tempo, invista em computador, em microfone, em câmera, em tempo de estudo, em livros, e dedicação, e ora, e deseja que os adventistas tenham seus olhos abertos e que, de alguma forma, escapem das mentiras pregadas pelo bebezão, o débil mental, Ezequiel Gomes, e incoerente, não sei mais o que, blá blá blá. É louvável isso, tá? Dentro do nível da superficialidade, é excelente. Mas vamos lá para a eleição incondicional, pessoal. Ser adventista é um pecado que Deus não pode perdoar? É muita heresia. Creu na Ellen White, pronto, é certeza que não vai ser eleito. Não é, né? Tanto que o Paulo César um dia creu em Ellen White, olha que vergonha, hein, Paulo César? E agora é um eleito. Agora escapou aí das mentiras da Ellen White, da velha maluca. Legal. Então isso demonstra que ser adventista não deve ser assim empecilho para Deus eleger alguém. Como também não é garantia de ser eleito, senão era só tornar todo mundo adventista e ia todo mundo pro céu. Então beleza. O que acontece no final das coisas? Vamos pensar. Entre os adventistas do sétimo dia, como entre os estupradores, como entre os políticos corruptos, como entre os maçons, como entre os satanistas, como entre os ateus, como entre as prostitutas, como entre os sadomasoquistas, e né, pode multiplicar os exemplos aí à vontade. Existem eleitos e não eleitos em todos esses grupos, no adventismo é da mesma forma. E olha só, Paulo César, não existe absolutamente nada que se faça para que alguém que foi eleito na eternidade possa se perder. Então, tipo assim, ó, se eu fizer 1 zilhão de vídeos, cara, tentando apostatar as pessoas da fé do verdadeiro calvinismo, que é o verdadeiro evangelho, eu não vou conseguir tirar um eleito do céu, cara, porque tá lá na eternidade passada, já tá decretado, e acabou, irmão. Entende? Não tem o que fazer para tirar os eleitos do céu. E tem mais, você pregar 1 zilhão de sermões maravilhosos demonstrando que a Ellen White é mentira, não sei o quê, não vai tirar uma alma adventista não eleita do inferno. Que já está lá na eternidade passada, já não foi escolhido, já foi preterido, já acabou. Se a eleição incondicional é a verdade do universo, TV Caminho Livre é idiotice, imbecilidade, futilidade absoluta. Acabou! Parabéns, Paulo César! Você chegou ao fim da jornada da TV Caminho Livre, cara. Acabou! Você pode tentar argumentar que Deus decretou os meios da salvação e a pregação da TV Caminho Livre é um meio da salvação. Mas, Paulo César, a salvação, a eleição é incondicional. Não pode depender da pregação da verdade. Porque senão a eleição se torna condicionada à pregação da verdade. Então, se Deus decretou que vai haver salvação
porque vai haver pregação da palavra, isso não pode ser condição. Isso pode ser uma coisa arbitrária que Deus fez porque quis fazer, e enfim, também ninguém pode questionar esse demônio a quem se chama de Deus aí no calvinismo, e acabou. Mas condição não pode ser. Então, se você não pregar, Paulo, não vai mudar absolutamente nada vezes nada na vida de ninguém versus ninguém e vezes ninguém. Beleza? Tá claro para você? Ou é muito difícil entender a eleição incondicional? Quando a gente olha para as coisas dentro desse prisma, a gente se maravilha de ver como é possível alguém achar que vai convencer algum adventista que tenha o mínimo de conhecimento do assunto de que esse evangelho, dessa imbecilidade toda, é de qualquer forma superior ao ateísmo, ou ao satanismo, ou a qualquer lixo da face da Terra, porque acho que não existe nada pior do que isso, entende? Nem budismo, nem hinduísmo, nem islamismo, nem ateísmo, nem satanismo podem ser tão ruins quanto isso, que é o próprio satanismo, o próprio ateísmo, a própria imundície da mentira, em nome da ortodoxia evangélica cristã protestante. Paulo César, tem que ser muito cego para não ver, cara. E eu digo isso, Paulo César, não é bem em defesa do adventismo, tá? Inclusive, existem muitos cristãos que veem a mesma coisa que eu vejo nesse ponto, ou nesses pontos que eu aqui levantei, e não são adventistas, e não concordam com a Ellen White, não guardam o sábado, não devolvem o dízimo, e não têm as sensibilidades adventistas em relação a milhões de coisas, tá? Então, não é bem um ponto de defender o adventismo aqui nesse momento, tá? A gente vai defender um pouco mais a doutrina adventista quando a gente for falar de juízo investigativo, mas até esse ponto, o que aqui está sendo defendido é um cristianismo básico, do qual o calvinismo não faz parte, tá bom? É óbvio que é duro ouvir isso, é óbvio que os calvinistas não concordam com isso, é óbvio que os calvinistas vão achar que os argumentos e que a retórica é toda errada e etc., mas não existe contra-argumentação capaz de desconstituir as minhas pretensões e as minhas afirmações, entende? Porque se é incondicional, irmão, é exatamente como eu coloquei, e pior, porque eu ainda nem consigo dar os exemplos piores, né? Tem criança talvez assistindo, tá bom? E acabou, cara. Portanto, Paulo César, se a eleição é incondicional, parabéns. Você chegou à futilidade absoluta da existência do seu trabalho na TV Caminho Livre.